Chegou a Giovana. 5 alunas, 0 alunos. Bom dia, Giovana, tudo bem? Mais um minuto, esperar chegar mais gente. Tudo bem. Hoje é a nossa última aula do ano. Próxima aula é em janeiro, 5 de janeiro. A Adriana entregou a nota para vocês? Não que eu saiba. Eu acho que não. Eu já cobrei ela. A gente não recebeu, acho que a nota das atividades também. Nada, né? Isso Nada. foi cobrado o monitor que ficou encarregado das atividades, da lista 1 e da descrição dos cristais de papelão, né? E aprova a Adriana. Então, cobrem eles, por favor. Vamos começar a aula. O povo está demorando muito hoje. Então, bom dia, sejam bem-vindos. O que a gente estava fazendo na última aula? A gente estava conversando sobre a lista 3 de exercícios. Aí a gente começou a resolver o exercício 5. Não acabou ainda, vamos continuar agora então, né? Aí a gente já fez isso daqui, né? Construiu o diagrama temperatura de composição, que a gente construiu a parte de baixo só aqui. A gente não tinha dados, né? Não recebeu informações para construir a parte de cima, mas a gente construiu a parte de baixo do nosso diagrama, que era diferente desse, né? Outra condição de pressão, cada pressão diferente. Esse daqui era para que era mesmo? Foi dos patos alcalinos, né? Que incluem o ortoclásio e albita. Veja, alcalino porque eles têm elementos alcalinos daquela primeira coluna da tabela periódica. A gente vai ver que esse de sódio aqui, que é a albita, também vai fazer parte de outro grupo, que é o grupo dos plagioclásios, onde você tem os de sódio e os de cálcio, a albita e a nortita. Bom, então esse daqui a gente construiu, a gente lançou os pontos aqui, aí a gente fez a curva, né? Ligou os pontos numa curva, e aí a gente começou a gente resolveu essa primeira parte aqui, né? Albita 60, ortoclásio 40, a gente colocou o ponto aqui, viu o que acontecia com ele.
estava a 500 graus Celsius, então a 500 graus Celsius a gente tem duas composições, uma para lá, outra para cá, né? E a gente lê a composição aqui na linha de baixo. Aí depois a gente concluiu também que qualquer que fosse a composição, nesse intervalo que vai daqui até aqui, qualquer composição que eu anotasse aqui, qualquer x que eu pusesse, ia ser sempre a associação de duas fases, nas quais uma era essa daqui e outra era essa daqui. Então, marcadas aqui, olha. Marcou aqui ortoclase 82, albita 18 e albita 98, ortoclase 2. Ele descreveu a fórmula para o mineral aqui, né? Para mostrar como que é a fórmula, como que a gente vê a fórmula de cada uma dessas duas fases, e que sempre eu vou ter a quantidade, essas duas fases, mas em quantidades diferentes, dependendo de onde eu coloque o x aqui. E a gente viu que para saber a quantidade, a gente usa aquela lei da balança inversa, né? Regra da balança inversa, na qual este pedaço aqui da minha linha, esse pedaço representa o quanto eu tenho deste composto que está aqui. E esse pedaço aqui representa o quanto eu tenho desse composto que está aqui, certo? Então, é isso que acontecia. A gente sabe que tudo que está aqui é sólido, né? Até encontrar aquela curva lá de cima, essas duas curvas aqui, ó. Opa, essas duas curvas aqui, até encontrar essas duas curvas aqui, tudo está sólido, só que aqui uma única fase e aqui duas fases. Aqui no meio eu tenho um líquido mais um sólido e aqui eu tenho um líquido e mais um sólido. E para cima dessa linha eu tenho só líquidos. Aí, bom, então a gente fez isso, né? A gente fez tudo isso. Depois a gente fez esse desenho, né, para mostrar como que ficam os cristais quando acontece a desmisturação. Porque aqui em cima é uma fase, aqui são duas. Então, quando passa por essa linha aqui, acontece a desmisturação, que também é chamada de exsolução. E aí, quando acontece isso, como é que vão ficar os cristais? Vão ficar assim, ó. Aqui é um cristal, do lado de outro cristal, né? Uma rocha. Você tem vários cristais, eles eram todos homogêneos, com uma única composição, mas depois de passar para baixo da curva, o que era uma fase se transforma em duas. Então, dentro de um único cristal, eu tenho dois minerais. Olha aqui, né? Dois minerais dentro de cada um dos cristais. Aí a gente aprendeu também que o que está predominando aqui chama-se hospedeiro e o que está hospedado chama hóspede, né? Hóspede e hospedeiro. Existem algumas raras ocasiões, né? Em que eu tenho a mesma quantidade de hóspede e hospedeiro, então eu não consigo distinguir quem é um, quem é outro na minha mistura. Bom, então isso foi o que aconteceu na semana passada, né? A gente relembrou que foi esse o assunto. A gente tem que continuar o exercício, porque o exercício tem a letra E e a letra F também, que a gente não resolveu. Então, vamos ler aqui a letra E. Em quais aspectos diferem entre si as séries de solução sólida substitucional dos feldspatos alcalinos, aquela que a gente acabou de ver, né, albita ortoclásio, dos plagioclásios, albita nortita, e das olivinas. Olha, mais outra categoria aqui, né, que vai desse termo forsterita até esse outro que é a faialita, silicato de magnésio, silicato de ferro. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente escreve nome de mineral, precisa ser sempre letra minúscula, viu? Olha, aqui a pessoa escreveu errado, ela não sabia a regra, né? Então, albita com letra minúscula, ortoclásio com letra minúscula. A gente só coloca a letra maiúscula quando for a primeira palavra de uma frase, senão a regra é escrever com letra minúscula. Mas o que pede aqui, né? Está falando que tem aquela solução sólida que a gente já estudou, onde ocorre a desmisturação, que é a albita ortoclásio. Aí tem outra série aqui, que é dos plagioclásios, a albita nortita, e outro que é da olivina. Então, quer saber a diferença? Será tudo igual? Será tudo diferente? Não, né? Cada
cada série é diferente da outra. Por quê? Porque eu tenho composições químicas diferentes, eu tenho estruturas diferentes, então é possível que aconteçam coisas diferentes nessas outras duas séries. Era para vocês pesquisarem, eu vou mostrar as figuras que estão aqui, que eu já pus nos slides seguintes, mas depois vem a pergunta aqui, F, que outros tipos de solução sólida podem existir? Bom, existem infinitas soluções sólidas, né? E que pede para dar exemplos. Eu coloquei um aqui, um só, depois vocês vão procurar outros por aí. Eu coloquei da rodocrosita e da siderita, que são carbonato de manganês e carbonato de ferro. Ambos têm a mesma estrutura, então é de se imaginar que possa acontecer de existirem termos intermediários entre eles. O que significa isso? Existir uma solução sólida, que varie dessa composição até essa composição. E é o que se verifica na natureza, né? Eu tenho rodocrosita, onde eu tenho parte do manganês substituída por ferro, e eu tenho siderita, onde parte do ferro é substituído por manganês. E aí eu tenho, então, a solução sólida entre os dois. Vocês, então, procurem por aí na literatura, tem aquele site do Mindat, que vocês já conhecem, e tentem achar outras soluções sólidas que existem, mas existem infinitas. Só tem uma pergunta aqui, alguém está com a mão levantada. Arthur Rodrigues da Silva. Sou eu. Tudo Pode bem? falar? Tudo bem, Pode Arthur? falar? Tudo bem. Claro, lógico, fala. Professor, as pertitas e antipertitas são soluções sólidas também? Pertita e antipertita, muito boa pergunta. São nomes dados para coisas assim. Um deles é quando um predomina, quando um deles é hóspede e outro é hospedeiro. Vamos achar aqui, que essa é uma pergunta muito boa, e esse nome costuma aparecer. Então, vamos recordar olhando as figuras. Essa é uma boa pergunta, né? O que é pertita, o que é antipertita? Esses nomes são nomes impróprios. Já já a gente acha aqui. São nomes impróprios pelo seguinte: eles sugerem que sejam nomes de minerais, né? Porque acaba em ita, mas não é, são nomes de associações. Onde está aqui? São nomes de associações de minerais, né? São aqueles cristais onde você tem... Ixi, não está aqui, está na outra apresentação. Mas pertita e antipertita são nomes de associações de minerais. Vou voltar outra vez para aquela figura lá. Tantas figuras. Passamos. Aqui, essa figura. Pertita é o nome dado para esses cristais quando um deles é hóspede e o outro é hospedeiro. E antipertita é o nome dado para quando acontece exatamente o contrário. E agora, nesse momento, eu não consigo me lembrar qual deles que é. Mas pertita, por exemplo, seria quando predomina o de potássio aqui e o de sódio aqui, né? O mais rico em potássio está aqui e o mais rico em sódio está aqui. E antipertita é o contrário, quando você tem aqui o que predomina o de sódio e aqui onde predomina o de potássio. Então, pertita e antipertita não são nomes de minerais, são nomes de associações de minerais. É impróprio dar nome para associações de minerais porque isso confunde, né? Você já tem quantos minerais que a gente conhece? 5.000 e quase 5.800 minerais, cada um com um nome. Aí você começa a inventar nomes para associações de minerais também, né? Isso confunde. Mas inventaram esses dois nomes, pertita e antipertita, que representam exatamente isso aqui, né? Onde você tem o cristal onde ocorrem lamelas de exsolução. Depois você olha lá naquela apresentação anterior dessa, onde vai ter exatamente a figura explicando o que quer dizer pertita e o que quer dizer antipertita. Ok? Beleza. Então, bom, mas isso daqui de ter exsolução não vai acontecer só para esses dois minerais, né? Albita e ortoclásio, mas vai aparecer também para vários outros
ligas de ferro-níquel, coisas assim, também você vai olhar lá no microscópio e você vai ver que acontecem essas lamelas de solução. Aí, a gente estava olhando aqui, né, e estava perguntando aqui que outros tipos de solução sólida podem existir. Podem existir infinitos. Uma solução sólida é formada por dois minerais que têm a mesma estrutura cristalina e onde você pode substituir um cátion por outro. Dá para imaginar também uma solução sólida onde você substitui um ânion por outro. Existem, por exemplo, arsenatos e fosfatos com estrutura igual, né? E onde você vai trocando arsênio por fósforo. E aí o que você está trocando não é o cátion, mas é o grupo aniônico que você está modificando. Mas vocês procurem lá e vocês vão achar muitos outros tipos de solução sólida. Minerais do supergrupo da granada, por exemplo. Vocês vão encontrar coisas assim também, ok? Mas agora a gente tem que dizer a diferença entre esses tipos aqui, né? Aquele que a gente já viu, albita ortoclase, depois albita anortita e depois forsterita faialita. Aí eu trouxe essa figura aqui, que é de uma apresentação passada, onde a gente tem aquilo, primeiro que pergunta lá, que é a série albita anortita. E a gente já vê que é diferente, né? O que tem de diferente? Bom, tem essas curvas aqui em cima que são equivalentes dessas aqui, ó, como se fosse uma coisa dessas daqui, onde eu tenho líquido por cima, depois aqui no meio eu tenho líquido mais sólido e depois para baixo dela eu tenho só sólido. Então aquela curva lá essas curvas aqui representam exatamente isso. Olha, aqui está tudo líquido. Aqui eu tenho líquido e sólido, né? Representa o processo de cristalização. E aqui para baixo tudo está sólido. Mas não tem aquela curva de desmisturação aqui? Não tem. O que significa isso? Ah, significa que a todas essas temperaturas que estão aqui, eu vou poder ter todas que estão para baixo, né? Quando o material já está todo sólido, todos os pontos que estão aqui, eu vou poder ter qualquer combinação de sódio com cálcio, né? Eu vou ter aqui, ó, eu vou passando para cá, não tem aquelas limitações onde eu separo albita de anortita, ou seja, não acontece exsolução entre albita e anortita, é um caso diferente daquele anterior, ok? E aqui tem a explicação, olha, transição do plagioclásio de cálcio, alta temperatura. Por que alta temperatura? Ah, porque aqui, ó, o de cálcio está do lado de cá, né? Então, os mais ricos em cálcio, eles vão se cristalizar a temperatura maior, ó. Chega aqui, essa temperatura que está aqui, 1.600, 1.500 e tantos graus Celsius, já vai acontecer a cristalização, né? Já vai começar a se formar, já vão se formar os primeiros cristais ricos em cálcio, ou seja, anortita. Aí, os ricos em sódio, olha, eles vão continuar líquidos até menos de 1.200 graus Celsius. Então, veja como é diferente a temperatura de cristalização do plagioclásio rico em cálcio, que é a anortita, do plagioclásio rico em sódio, que é a albita. Por isso que está falando aqui, plagioclásio de cálcio, alta temperatura, plagioclásio de sódio, baixa temperatura. Olha, aqui já diz aquilo que a gente vai ter de responder daqui a pouco, que é da forsterita e faialita, ó, magnésio e ferro. Aqui já fala, ó, ou de minerais mais ricos em magnésio, alta temperatura, para os mais ricos em ferro, baixa temperatura. Então, quando eu tiver esses dois minerais, um rico em magnésio e outro rico em ferro, eu já vou saber que o de magnésio vai cristalizar em mais alta temperatura e o de ferro em mais baixa temperatura. Vai ser alguma coisa parecida com essa que está aqui. Mas vamos olhar essa figura, então, para entender esse gráfico. Esse a gente não vai ter de construir, mas a gente vai ter que entender, né, como é que funciona isso, que a pergunta pede isso. Aí diz aqui, ó, que no 1 que está aqui, eu tenho material fundido
de anortita 30 a albita 70, ou seja, essa composição que está aqui, ó, né? A albita cresce para cá, aqui eu tenho a albita 100, a anortita cresce para lá. Então, esse ponto que está aqui, cuidado na hora que vocês forem fazer exercícios a respeito disso, não trocar os lados, né? Senão fica tudo totalmente ao contrário. Onde está marcado o nome do mineral, aqui equivale a 100% dele, ou seja, o mineral puro, né? Só tem sódio. Aqui desse lado, onde está escrito anortita, é onde só tem o de cálcio. A sequência de números aqui representa a anortita, não representa a albita, certo? A albita seria o contrário desses números. Naquele gráfico anterior eu fiz isso, eu acho, né? Aqui, ó, aqui eu coloquei o ortoclásio 100 aqui e 0 de albita. E aí vai diminuindo o ortoclásio, vai aumentando a albita. Isso parece muito simples, né? A gente não pode se confundir, senão troca tudo, né? Já aconteceu em provas, muitas vezes alunos trocarem, aí fica tudo errado, né? A resposta fica totalmente errada. Aí, não, então o que estava falando aqui? Ó, aqui eu tenho material em estado de fusão, todo líquido, né? Que é o que acontece para cima dessas curvas. Aí, 2. Cristal forma-se a 1380 graus Celsius no líquidos. Líquidos é o nome dessa curva que está aqui, ó. Líquidos. Essa daqui é a curva de sólidos. Líquidos porque acima dela tudo está líquido. Sólidos porque abaixo dela tudo está sólido. Aí, então está dizendo, ó, como é que a gente lida com esse gráfico? Vai diminuindo a temperatura, aí quando chega aqui, ó, 1380 graus Celsius, vai se formar o primeiro cristal. Aí, qual será a composição do primeiro cristal? Aí tem aqui, ó, 3, 4. Composição do cristal é indicada pelos sólidos. Então, o primeiro cristal que se forma, aqui, ó, eu tenho que seguir essa reta até o número 3, né? Ou seja, bater aqui na curva de sólido para saber quem é o sólido que está se formando. E aí eu leio aqui a composição. Aí você vê que o primeiro que vai cristalizar é um mais rico em cálcio. O primeiro é a anortita, né? Veja, a composição do líquido equivalia a albita. Por que equivalia a albita? Bom, porque tem essa linha aqui embaixo de composições, de 50 para lá, o mineral vai chamar anortita. De 50 para cá vai chamar albita. Eu queria apagar esses nomes antigos que estão aqui embaixo, mas eu não soube como apagar, né? Eu tenho alguma dificuldade de lidar com as figuras. Mas esses daqui são nomes antigos que eram dados para esses intervalos intermediários. Eu já falei isso para vocês, né? E aí, quando foi 1980 e pouco, mais ou menos, foi criada uma regra para soluções sólidas, onde a gente usa só 2 nomes para representar a solução sólida inteira. Então, esses nomes intermediários foram abandonados, apesar de muito pouca gente respeitar essas regras, né? E são as regras da IMA, Associação Mineralógica Internacional, que é quem controla a nomenclatura mineralógica, né? Para não ficar assim aleatório, cada um usar o nome que queira. Mas aí, bom, então, nós vimos aqui como primeiro cristal se forma a essa temperatura e tem essa composição. Ou seja, o primeiro cristal é mais rico em cálcio. Mas não vai poder continuar assim, né? A minha cristalização, porque a composição geral, a composição do meu líquido, é mais rica em sódio. Então, no final, eu vou ter que ter um cristal exatamente com essa composição que está aqui, né? Tá? Então, esse cristal aqui, ele é instável. E ele vai modificar a sua composição durante o processo de cristalização, conforme vai diminuindo a temperatura aqui, né? Aqui diz que, olha, ocorre enriquecimento de sódio no fundido, né? No material líquido. Por que acontece isso? Porque eu estou tirando mais cálcio, né? Da minha solução. Então, obviamente, o meu líquido vai ficar enriquecido em sódio. E é nessa linha aqui que eu vou ler a composição do líquido durante o processo de cristalização. E aqui nessa
curva que está aqui, eu vou ler a composição do sólido durante a cristalização, certo? Aí, que mais que fala aqui? Olha aqui, ó. 5. Composição do fundido muda ao longo do líquidos, né? É o que eu acabei de falar, né? E o cristal torna-se mais pobre em cálcio nos sólidos. Como que acontece isso, né? Mudar a composição de um material que já está sólido? Ah, porque olha, o cristal que se formou, ele não é estável, ele vai reagir com o fundido, trocando cálcio por sódio. Olha só, para obter o equilíbrio. Então, vai acontecendo a transformação do cristal que está aqui, né? No material cristalizado, até que no final da cristalização, quando bater aqui nessa curva, que vai estar tudo sólido, né? Aqui, ó, quando bater nessa curva, aí eu vou ter exatamente um cristal com essa composição, que é a composição esperada para aquele material líquido. Aí, 6, cadê o 6? 6, composição da última fração do fundido. Aí, bom, então é isso. Essa daqui é a explicação de como funciona esse gráfico, que equivale simplesmente à primeira parte daqui, ó. Se eu tivesse que explicar isso daqui também, né? Eu iria explicar da mesma maneira. Eu ia ver a variação do sólido nessa curva que está de baixo, que é uma curva de sólidos, e a variação da composição do líquido nessa curva que está aqui em cima, certo? Então, aqui era a passagem de material líquido para material sólido. A gente só estudou, por enquanto, nesse gráfico, quando tinha sólido aqui, e se transformava em 2 sólidos aqui embaixo, certo? Vocês podem fazer perguntas, viu, quando quiserem aí. Aí. Bom, então nós vimos esse gráfico, como que ele funciona, e que é realmente diferente do outro. São composições diferentes, né? Então pode acontecer isso. E aí eu trouxe aqui também o gráfico daquela outra série de solução sólida que perguntava lá na questão, que é forsterita faialita. Isso são olivinas. Olivinas são silicatos, são comuns em basaltos, por exemplo, né? E esses minerais aqui, principalmente esse daqui, o mais rico em magnésio, ele só vai ocorrer quando não existe quartzo na rocha, porque ele é característico de rochas pobres em sílica, e quartzo é característico de rochas ricas em sílica. Mas vocês vão estudar isso quando estudarem rochas ígneas, né? Por enquanto, eu só trouxe o gráfico aqui para vocês verem que acontece igual. Olha, igual daqui, né? Você tem aqui outra vez aquilo que falou, os mais ricos em magnésio, eles vão cristalizar a temperatura mais alta. O processo de cristalização começa a temperatura mais alta. E acaba também, né? Começa e acaba a temperaturas mais altas. Enquanto aqueles termos mais ricos em ferro, eles vão se cristalizar a temperaturas bem mais baixas, ou abaixo de 1.300 graus Celsius. Aí, eu tenho então aqui material todo em estado de fusão. Aqui no meio dessa curva eu vou ter material líquido e material sólido também. Olivina é o nome coletivo, né, para toda essa série. E aqui eu vou usar o nome de faialita. Aqui não está escrito, né, mas aqui essa é a faialita, essa é a forsterita. Aqui diz a porcentagem em peso de forsterita, ou seja, a forsterita está crescendo para lá. E eu vou usar esse nome faialita até os 50% aqui. E vou usar o nome de forsterita de 50% para cá. Aqui já foi retirado, mas no passado também existia um monte de nome intermediário aqui, né? Que era uma confusão imensa. Professores faziam alunos ficarem decorando nomes e mais nomes, e eram desnecessários esses nomes. O que mais tem de falar aqui? Acho que é só isso. Ah, aqui também não vai acontecer desmisturação. Não acontece também, certo? Então, isso que era para falar. A pergunta, vamos ler lá de novo aqui.
Isso, né? Plagioclásio e olivina. Isso, vimos os dois. Olivina também é comum em meteoritos. Muitos meteoritos são ricos em olivina. Aí chegou aqui a questão 6. Assim quando nós chegamos no final, né? Chegou a 6 agora. Pergunta 6. Compare, ilustrando com desenhos, as ligações químicas e as estruturas das fases polimórficas do carbono, grafita e diamante. Então, a gente já viu, né, como que é a estrutura de um e de outro, como que eram as ligações químicas. Aí, como elas influenciam as propriedades tão distintas desses compostos. Também já sabemos, né? Também já conversamos disso, aquilo de clivagem, brilho, dureza. No que difere este tipo de polimorfismo, denominado de reconstrutivo, dos outros dois, de deslocamento e ordem-desordem? Vocês se lembram o que significa isso? Polimorfismo reconstrutivo? Ou de deslocamento e de ordem-desordem? Vocês se lembram dessas coisas? Alguém saberia explicar para mim isso? A pergunta está pedindo aí. Silêncio. Não muito. Ah, então tá bom. Não muito quer dizer que um pouco sim, mas não muito. Vamos conversar mais então, né? Vamos aproveitar, vamos conversar disso. Depois pede aqui, dê exemplos de 3 tipos de polimorfismo, excetuando o diamante e grafita. Qualquer polimorfismo que é? Deixa eu ver aqui. Qualquer polimorfismo. Você conhece alguma outra forma com ordenamento atômico tridimensional do carbono? Qual? Vamos conversar um pouco sobre essas coisas aqui agora. Aí, aqui está falando de como que os orbitais do carbono se formam, né? Aquelas ligações fortes de carbono. E aí, a gente já viu isso, né? Essas figuras aqui é a estrutura do diamante. A ligação covalente do carbono no diamante se dá através dos orbitais híbridos sp3, ou seja, uma ligação direcional. Isso resulta em número de coordenação 4. Ao redor de cada carbono existem 4 outros átomos de carbono, isso que é o número de coordenação. Está escrito aqui exatamente, 4 átomos de carbono ao redor de cada carbono central, formando uma rede tridimensional fortemente unida, alta dureza. Aqui já está falando das propriedades, que vocês têm que escrever lá. Então, as ligações aqui são todas covalentes, todas muito fortes, todos os átomos de carbono estão ligados entre si da mesma maneira, infinitamente ligados. Então, isso vai causar uma ligação muito forte, o mineral vai ter alta dureza. O que é dureza mesmo? Vocês se lembram o que é dureza? Não adianta falar alta dureza. Oi? Resistência a risco? Muito bem, vamos aplaudir a aluna Camila. Resistência ao risco, exatamente. É muito difícil você riscar um diamante, Por isso que pessoas gostam de comprar joia com diamante, Raramente ele vai ficar riscado. Você compra uma joia de vidro, aí o vidro se risca muito facilmente, porque tem dureza muito baixa, o vidro comum, Então, por isso que pessoas gostam de diamante. Também o brilho, O brilho é muito intenso. Aí, bom, então aqui é o desenho em 3D da célula unitária, e aqui é a projeção em 0010. O que quer dizer 0010? Respondam para mim, o que é isso? O que será isso? 0010. Estamos pensando. É a perspectiva da face de baixo. Muito bem, vamos aplaudir a aluna Maria Fernanda Mendonça Pereira. Exatamente isso. É você ver o cristal segundo esse plano que está aqui embaixo,
001 é essa orientação, né? Perpendicular ao eixo A3, e eu poderia desenhar olhando aqui de cima, poderia desenhar olhando aqui de baixo. Então, 0010 significa enxergar o cristal desse plano que está aqui. Muito bem. Aí eu tenho o desenho aqui, vamos lembrar isso, que depois no dia da prova a gente vai ter que desenhar essas coisas, né? Então, vamos relembrar aqui. Por que que esses daqui não tem número nenhum, né? Olha, tem aqui esses átomos de carbono que estão todos aqui ao redor, eles não têm número nenhum neles. E esses que estão aqui no meio da célula, né? E esses que estão aqui no centro de cada face, olha, eles têm um número. O que representam esses números que estão aqui? Altura. Altura, muito bem, altura, que é aqui a dimensão, a posição com relação ao A3. Como eu não estou vendo, né, essa altura, então eu preciso dizer qual é a altura. E por que por que alguns deles não têm número nenhum? O que significa isso? Esses. Por que alguns não têm número nenhum? Que é 0 e 1. 0 e 1, muito bem, parabéns, porque é 0 e 1. Quando for 0 e 1, por convenção, eu não preciso falar. Sempre que eu vejo algum aqui como 0 e 1, eu não preciso falar isso. Muito bem. Aqui outra projeção, né? Igualzinha. Igualzinha, aqui dizendo que eu tenho átomos aqui no 0000, né? Que é essa posição. Eles vão se multiplicar. Claro, eles vão aparecer aqui nos limites da minha célula unitária. Eles vão aparecer também no centro das faces. No centro das faces. Por que eles aparecem no centro de cada face? Como que eu sei isso? Como que eu sei que essa célula unitária tem átomos nos limites e tem também no centro das faces? Estranho. Como que eu descubro isso? Falem para mim. Porque é uma célula F. Parabéns, a aluna Maria Fernanda acertou, porque é uma célula F. Célula F quer dizer exatamente isso, né? E diz também que tem átomos que ficam na posição 1/4, 1/4, 1/4, que é essa daqui, né? Eu começo aqui, ó, 1/4. Não, aqui, ó, 1/4, depois 1/4 e depois 1/4 da altura está escrito aqui, senão eu não saberia em que altura que está. Aí esse átomo aqui vai se multiplicar também, vai se transformar nesses que estão aqui, certo? A gente aprendeu também como fazer isso algum tempo atrás. Aí, bom, então estamos falando do diamante, né? Ele queria saber do diamante, da grafita, de outras coisas mais. Aqui eu pus outro desenho mostrando como que fica o retículo cristalino do diamante. Retículo é o conjunto de células unitárias, né? Então, eu desenho uma célula, depois as células vizinhas todas, então eu vou formar um retículo. Aí tem um texto aqui, ó, o texto aqui, que é Camila Sayuri Kinoshita levantou a mão. Fale, Camila, tudo bem? Professor, tudo bem? E você? Diga. Você pode voltar na imagem lá da estrutura do diamante? Isso aí. Sim. Nos carbonos do centro está 1/4, 3/4, mas eles têm, nesses dois locais, um está em 1/4, o outro está em 3/4, ou tem nos dois? Não, aqui, se tivesse... Aqui só tem em 1/4, aqui só tem em 3/4, aqui só tem em 3/4, aqui só tem em 1/4. Se tivesse as duas posições, né, no 1/4 e 3/4, em todos eles, então eu teria que escrever aqui 1/4, 3/4, 1/4, 3/4. Nós vimos algum desenho de alguma estrutura onde estava escrito isso. Quer ver? Ó, é assim, ó. Deixa eu voltar lá para trás para a gente ver em 3D. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu só tenho aqui 1 em 3/4, 1 em 3/4, aqui 1 em 3/4, aqui 1 em 1/4 e 1/4 aqui. Eu não tenho nas duas possibilidades, né? Que eu tinha duas possibilidades de ter aqui, que era 1/4 e 3/4 em toda a célula unitária, mas não acontece isso, acontece só de ter nessas alturas que estão aqui. Quando a estrutura tiver os dois, né?
já mostrei algum exemplo aqui, eu não me lembro que figura que eu mostrei, onde tinha tudo preenchido, e aí você tem que dizer, porque senão ninguém vai saber, né, que tem nas duas posições. Ah, entendi. Obrigada. É que com De o nada. desenho lá não estava muito fácil de ver. Ah, não, a pessoa precisa já ter uma, sei lá, uma vivência, né, de saber, porque você tem várias posições tetraédricas, né, dentro de um arranjo que você pode preencher ou não. Às vezes todas elas são preenchidas, às vezes só metade delas, por exemplo, né, aquela ocupação de 50%, aquilo que a gente já conversou no passado. Então, aqui no caso, está só um quarto aqui, só 3/4 aqui, eles estão alternadas, a ocupação é alternada. E daí é 50%, né? Isso, Entendi. Obrigada. de nada. Aí tem um texto aqui explicando da configuração do diamante, um monte de coisa. Vamos ver se alguém gostaria de ler? Vamos ver, tem algum voluntário aí? Alguma voluntária, algum voluntário que gostaria de ler? Eu posso ler, professor. A Camila vai ler para a gente, então vamos prestar atenção. A configuração estrutural do diamante é adotada por outros compostos onde os elementos constituintes têm alta eletronegatividade e capacidade de formação de 4 orbitais híbridos sp3, com coordenação tetraédrica. Isto é especialmente válido para elementos da coluna do carbono, 4A, e para as combinações de elementos de colunas dispostas simetricamente à coluna 4A. Exemplo: esfalerita, sulfeto de zinco, carbeto de silício, e um monte de coisa aí. Partes dessas substâncias é sintética, não tem equivalente natural e se caracteriza por propriedades especiais de grandes interesses práticos. Exemplo, semicondutores. Muito bem, parabéns para essa aluna. E ela trouxe um monte de informação importante para a gente. A gente já viu isso em aulas anteriores, a gente está só recordando, né? Revisando para poder saber resolver a lista de exercício número 3. Aí ela contou aqui para a gente que existem vários compostos que vão ter aquela mesma estrutura, mesma configuração do diamante. Ela falou da esfalerita, já conhecemos, né? Já falamos disso. Esse carbeto de silício. Esse daqui ocorre como mineral também, viu? É muito raro. Chama moissanita, carbeto de silício. Então a gente fica imaginando, né, como serão essas estruturas, ó, nitreto de boro, arsenieto de galho, fosfeto de alumínio, óxido de zinco, como serão essas estruturas? E a gente já pode começar imaginando que metade dos átomos de carbono, estava falando do diamante, né, que só tinha carbono. A gente pode imaginar, ó, metade dos átomos de carbono é trocada por zinco e metade por enxofre. Aqui, ó, metade dos átomos de carbono é substituída por silício, a outra metade continua igual, né? E aqui também, né? Tudo igual, a gente pode pensar dessa maneira, mas eu trouxe algumas figuras aqui para mostrar como que acontece isso. Olha, aqui é a moissanita, né? Carbeto de silício, e você vê que realmente, olha, aqui, ó, ficou o silício nos limites da célula unitária, e aqui no meio ficou o carbono. E aí, esse composto ele tem propriedades muito parecidas com o diamante, tem dureza muito alta também, né? E é usado como abrasivo, ele é encontrado em alguns meteoritos também, e em kimberlitos. Kimberlitos são rochas formadas em profundidade grande, né? Muito grande, e que eles contêm, às vezes, diamante. Diamante também se forma em profundidade grande, né? Principalmente aqueles diamantes grandes, que servem para fazer joia. Então, são estruturas iguais, né? Eles são isoestruturais, e lá falava que eu vou combinando as coisas aqui, por exemplo, nitreto de boro, né? Nitreto de boro, e vão formando, então, compostos que vão ter o mesmo tipo de estrutura e, às vezes, até propriedades parecidas. Sulfeto de zinco, eu não sei se eu trouxe figura aqui dele, mas a gente já viu em aulas anteriores, né, sulfeto de zinco, que também tem dois polimorfos, a esfalerita e a wurtzita, que também vão ter brilho muito intenso, às vezes tem brilho diamantino,
Então, quer dizer, arranjo estrutural, átomos parecidos, você vai ter ligações parecidas e estruturas. Porque as estruturas são iguais, as propriedades também tendem a ser parecidas. Aí, nossa, agora quanto texto aqui, quanta coisa escrita. Mas é bom a gente ler, né? A gente relembrar isso. Vamos ver se tem mais algum voluntário aí? Ou eu vou na lista sortear alguém? Não temos voluntários. Somos na lista. Vamos ver quem será o Eu contemplado. posso ler, professor? Ó, tem voluntário, Arthur. Arthur vai ler para a gente. Lê para a gente, por favor. Beleza. Estrutura da grafita. Ao invés dos 4 orbitais híbridos sp3, formam-se 3 orbitais híbridos sp2. 1/3 caráter S, 2/3 caráter P, em arranjo triangular planar a 120 graus um do outro, e permanece um orbital P perpendicular a eles. As ligações entre os orbitais sp2 são covalentes, ligações tipo sigma? Sim, É sigma. ligações Sigma. tipo sigma e definem uma rede hexagonal extensa de átomos de carbono. Estas redes são ligadas fracamente entre si através das cargas residuais van der Waals dos orbitais p, ligações tipo π, que formam nuvens de elétrons entre as folhas de carbono hexagonais. Por isso, a baixa dureza da grafita é H igual a 1, seu hábito lamelar e boa clivagem 0,001, simetria hexagonal e alta condutibilidade elétrica na direção paralela às folhas de carbono. Muito bem, muito bem. Palmas para esse aluno. Também trouxe informações muito importantes para a gente, hein? Aqui já estamos falando da grafita e da sua diferença do diamante, né? Perguntava lá na questão. A gente não precisa saber decor todos esses detalhes, mas a gente percebe que tem ligações de 2 tipos, né, na estrutura da grafita. Uma delas covalente, que é muito, muito forte, e outras ligações são fracas, residuais, que é van der Waals. Isso vai fazer, então, que o mineral se quebre paralelamente a perpendicular a essas ligações que estão aqui, e aí formando, então, uma clivagem, né, muito boa, e a dureza muito baixa, ó, dureza baixa, dureza 1, né? Isso daqui quer dizer dureza, hardness. 1, né, na tabela de Mohs diamante tinha dureza 10, né? Então veja o contraste, né? 1 na base da tabela, que essa daqui é a dureza do talco, né? Mesmo a dureza do talco vai ser da grafita. Por isso que a gente usa lápis, né, para escrever. E porque aí a gente vai soltando, né, os planos de clivagem. Aqui, ó. Boa clivagem 0,001. Esse daqui a grafita é hexagonal, né? E aí esse 0,001 é o plano perpendicular ao eixo C, né? Que não vai cortar nem a 1, nem a 2, nem a 3. Aí, vamos ver se eu trouxe a figura. Eu trouxe a figura. É mais fácil da gente ver isso. Então, aqui, ó, as folhas de átomo de carbono, onde eles estão ligados muito fortemente. Agora só numa dimensão, ó, tá vendo? Só em 2 dimensões, quer dizer, só nessas 2 dimensões que estão aqui. A terceira dimensão já é diferente. Aqui são ligações van der Waals, que são fracas, ó. E aí, ó, que são fortes. São mais fortes que as do diamante, viu? Muito fortes, mas é só nesse plano. Então, não adianta. Aí, na hora que você vai escrever com seu lápis de grafita, você vai soltando essas placas, e essas placas aqui vão ficando grudadas no seu caderno por causa dessas propriedades, né? Vejam o que a ligação química, o tipo de ligação química faz com os minerais, né? Minerais e compostos quaisquer, né? Qualquer composto sintético feito em laboratório. Outra vez, né? O desenho em 3D. Aí perguntava lá sobre se tinha outros compostos, se a gente conhecia outros compostos com a mesma composição da grafita e do diamante. Outros minerais que também eram polimorfos. E é verdade, não existem só a grafita e o diamante.
Existem também a lonsdaleíta, a chauíta, eu não me lembro de cabeça agora se existem outros, mas existem vários minerais com a mesma composição, né, carbono, e com arranjo estrutural diferente. Aí tem essa lonsdaleíta aqui, que é um mineral bastante raro, e aí... Ah, agora isso daqui eu preciso contar para vocês. Eu preciso contar para vocês isso. Grafeno, ó, vamos falar do grafeno daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar do grafeno, na hora que a gente, num dos slides, daqui a pouco a gente vai falar o que que é isso. Talvez depois do intervalo a gente vai falar do grafeno. Muito bem, bem lembrado. Mas vamos falar disso daqui, ó. Fake news, notícias falsas. A gente pensa aí que só o governo federal, né, que anda espalhando aí notícia falsa, acabando com tudo. Mas não, pessoas também fazem de espalhar notícias falsas por aí. Você vem aqui, ó, e vê esse material para vender aqui, ó, por $20.000. $20.000. E olha como que ele está anunciado ao longo da leíta. Tem umas confusões aqui, umas para embaralhar a pessoa, né? Lons da leíta, diamante, meteorita, hexagonal, não sei o que mais. Museu Nacional Americano, né? O que será que quer dizer isso? E aí, olha, você vê aqui o material, olha, $20.000. Mas aí você começa a pensar, você começa a se informar a respeito do que é lons da leíta. Lons da leíta é um polimorfo do carbono, do carbono, né? Muito, muito raro. Foi encontrado 1 ou 2 grãos, cadê? Eu não trouxe aqui. Mas não existe nem fotografia dele, porque é coisa que você só vê no microscópio eletrônico. Existe 1 ou 2 grãozinhos no mundo inteiro, né? Acho que foi encontrado em meteorito, qualquer coisa assim, mas é algo muito raro, que a gente nem enxerga. E aí a pessoa tem para vender, olha, essa bola aqui, ó, por esse dinheiro, falando que é longe da leíta, né? Aí e você começa a pensar, nossa, como que existe isso? Como que a pessoa está vendendo isso? E para que eu vou comprar uma coisa dessa, uma bola desse jeito, se fosse de Lons da Leíta? Aí você vê realmente o que que é isso. O que que é isso? Aí que tem um anúncio verdadeiro. Anúncio verdadeiro vendendo, olha, essa quantidade de bolas enormes aqui, dessas esferas, né? Olha o preço, R$ 44. Isso daqui, na verdade, é óxido de alumínio sintético vendido como abrasivo, né? As pessoas compram isso como abrasivo. Isso daqui tem uma dureza muito alta, é óxido de alumínio Al2O3, que equivale a esse mineral, corindon. Corindon é um mineral que está no número 9 da tabela de Mohs, logo abaixo do diamante. Então, tem uma dureza muito elevada, né, muito resistente, é fabricado, né, sinteticamente como abrasivo. Quando natural, o corindon ele ocorre, às vezes, em forma gemológica, é usado como gema, e aí ele vai chamar como safira e rubi também. Safira quando é azul, rubi quando é vermelho. Safira e rubi não são nomes de espécies minerais, né? São nomes de variedades gemológicas. O nome do mineral é corindon. Em inglês é corundum e em português é corindon. Então, mas vejam só, né? A pessoa é enganada. Imagina você entregar $20.000 por uma coisa que você compra meio quilo, custa R$ 44, né? Que é o valor verdadeiro disso. E vocês acreditam que quatro pessoas já me procuraram, escreveram para mim, perguntando a respeito, porque estavam interessados no material, porque tinham achado, pessoas tinham achado no mato, no quintal lá, e falaram, olha, uma coisa de verdade, é natural, acharam esferas desse jeito, e aí foram procurar na internet e chegaram nesse aviso, falaram, olha, eu devo ter esse produto aqui, que é Lons da Leíta. Aí as pessoas mandaram filmes delas fazendo testes, né? Tentando ver como que funcionava, quais eram as propriedades do material, tentando fundir, não conseguiam fundir, tentando cortar na serra, né? Tentando cortar no esmeril, não conseguiam. Mas esmeril o que que é? Exatamente isso, né? Óxido de alumínio, Al2O3, então não conseguiam mesmo. Então pessoas ficaram
interessadas em saber se elas tinham isso na casa delas, porque olha o valor imenso, né? Eu tive de explicar, não, não, o que você tem é isso daqui, alguém jogou fora. A pessoa fala, mas como? Eu achei lá no meio do mato. Ué, mas o planeta inteirinho está cheio de lixo, né? Em todos os cantos, né? Você não tem um canto onde você não tenha lixo. Então, é o resto que alguém já usou e jogou fora. Aí a pessoa pegou, em vez de saber que era isso, pensou que era isso daqui, porque pessoas ficam passando essas notícias aqui pela internet. Aí, olha, aqui está dizendo, olha aqui, ó, óxido de alumínio, L2O3, bolas de mídia de moagem de cerâmica de alumínio. Então, é vendido, esse daqui é fabricado na China, eu acho, ó, na China, e as pessoas vendem isso, e muito bem. Aqui, a tonelada custa entre 1.000 e 2.000 dólares. E a pessoa ali queria vender essa única bola aqui por 20 mil dólares. Vamos fazer um intervalo, a gente volta a continuar com essa história. Daqui a pouco a gente vai falar do grafeno, pode ser? Pode ser. A Maria Fernanda concordou. Então, vamos fazer um intervalo, a gente volta. São 10h58, às 11h08 a gente volta aqui. Até já, então.
Olá, estamos de volta. Tem alguém aí? Sim. Sim, tem alguém. A Camila está ali. A Maria Fernanda também está aqui. Vamos continuar falando, então. A gente está resolvendo aquele exercício lá que está falando de polimorfos, né? Polimorfos do carbono, né? A grafita, o diamante. A gente viu que tem um outro que chama lonsdaleita, que é muito raro. Aí a gente falou... Ah, tem outro também que chama chauíta, que também é formado só de carbono e que também é muito raro. Depois vocês procuram na internet se existem outros, se existem mais ainda, mas existem os sintéticos também, feitos em laboratório. Parece que não tem demonstração de que esses sintéticos ocorram realmente na natureza. Não sei se já encontraram natural, não foram descritos ainda como mineral. Aqui, ó, outra forma de estrutura cristalina do carbono, que são os fullerenos, buckballs, né, onde você tem 60 átomos de carbono agregados. Aí aqui tem outros, aqui tem várias maneiras, né, do carbono se agregar, se associar, né, em estruturas cristalinas, mas elas são conhecidas só em laboratório. Aí tem aquela história do grafeno, né, que a Maria Fernanda perguntou agora há pouco. O grafeno, que virou uma coisa muito importante aí. Grafeno também é feito em laboratório, feito a partir de grafita, mas transformada. Eles fazem de cortar em fatia muito, muito, muito fina, fatias monoatômicas, né, ou quase monoatômicas. Eu não sei os detalhes disso. Aliás, uma vez eu dei uma entrevista sobre o grafeno, tá? Tem aí pela internet na revista In The Mine, porque do jeito que as pessoas falam, parece que é um mineral, né? Que você vai lá e pega o mineral grafeno. Não, é um produto feito em laboratório. E compostos assim, em fatias muito, muito finas, né? Quase monoatômicas, camadas monoatômicas, eles adquirem propriedades diferentes, propriedades tecnológicas muito importantes. Atualmente existem muitas pessoas estudando compostos assim, não só de carbono, mas combinações de dois elementos, e isso é feito muito em laboratório e tem propriedades muito importantes tecnológicas e são utilizadas muito na indústria. Mas grafeno é um desses compostos, e tinha um professor da USP que estava estudando sobre o grafeno na natureza. Não é bem na natureza, né? Você não chega lá no campo e encontra uma camada única de grafita, né? Que seria o grafeno, né? Então, não é bem na natureza. Ele deve estar estudando como utilizar um material natural para produzir o grafeno no laboratório. Mas é isso, não é nada assim revolucionário e nem que tenha um valor econômico tão grandioso, né, como andar espalhando por aí. Ele pode ser substituído por outros produtos, outros compostos também feitos em laboratório que têm propriedade semelhante ou melhor ainda do que o próprio grafeno. Bom, então era isso, né? Existem várias formas alotrópicas, quer dizer polimorfas, né? Está escrito aqui, do carbono, mas feitas em laboratório. E aí chegamos na pergunta 7. Pergunta 7, vamos ler o que fala aqui. Substâncias cristalinas reais exibem desvios de regularidade assumida em modelos ideais. Os assim denominados defeitos cristalinos, que têm grande importância na definição de várias propriedades físicas dos cristais. Em alguns casos, são induzidos propositalmente em materiais cristalinos sintéticos para se obter as propriedades desejadas. As pessoas querem que tenha defeitos, porque esses defeitos vão fazer com que as propriedades do material sejam diferentes. Aí pergunta aqui, ó, cite e ilustre através de esboços claros e adequados pelo menos 3 tipos importantes de defeitos cristalinos. Depois diz aqui, ó,
Cite duas propriedades físicas importantes fortemente condicionadas por defeitos cristalinos e explique de que maneira isso ocorre. Então, na hora de vocês responderem isso, vocês vão revisar os slides que a gente já viu em aulas anteriores, e eu pus de volta eles aqui para a gente conversar mais um pouco, para saber como responder isso, né? Esboços claros e adequados, 3 tipos, né? Então, parece que tem 3 tipos de defeitos. E aqui diz, ó, todo cristal natural ou sintético possui um ppb. O que é ppb? Parte por bilhão de defeitos. Ou seja, de cada 1 bilhão de átomos que estão lá, um deve estar com algum problema, né? Ou no lugar errado, ou vazio, coisas assim, deslocado. Defeitos nem sempre são mal vistos, podem definir propriedades. Podem ser simplificados como imperfeições no padrão de repetição do retículo. Aí diz aquela frase que a gente já viu, que uma pessoa sem vícios não vai ter muita virtude, aquelas coisas, as frases. Aqui, propriedades, defeitos. Condutividade em alguns semicondutores é devido à presença de pequenas quantidades de impureza. Lá tem, na pergunta, fala, né, de propriedades. Então, condutividade, pequenas impurezas. A cor e a luminescência de muitos cristais é devido a imperfeições no retículo. A difusão de átomos através do retículo pode ser acelerada pelos defeitos existentes. As deformações nas rochas crustais e do manto se dão através da nucleação e propagação de defeitos no retículo. Olha só, né? Você tem lá dobras sendo formadas, alta pressão, alta temperatura, e os minerais que estão lá, os cristais, vão se modificando, né? E aí, eles, por causa da pressão, eles podem propagar defeitos, ó, propagação de defeitos no retículo. Então, veja como defeitos são coisas constantes, né? E importantes. Sobre a importância, a gente falou que existem vários livros que falam exatamente dos defeitos do retículo. Aqui, defeitos do retículo em cristais de gelo. Olha, um livro inteiro, né? Vejam como deve ser importante isso de defeitos no retículo. E aqui fala, ó, dos semicondutores, já falamos, né, da condutividade e assim por diante. Aí, diz aqui, ó, os 3 tipos, olha só, 3 tipos, né? Então, talvez sejam esses os 3 tipos, classificação dos defeitos. Os traços de fissão, é um defeito no retículo? Olha, eu não sei direito, mas deve ser, viu? Quando você tem minerais radioativos, né? Por exemplo, minerais com urânio, tório, aí esses elementos eles vão se transformando uns nos outros, né? Porque eles são instáveis, vão se modificando. E na hora que eles se modificam, eles modificam a estrutura também. Eles transformam o material em amorfo ou parcialmente amorfo, né? O material perde a estrutura cristalina. Ou seja, vão acontecendo defeitos no seu retículo, traço de... Alguém levantou a mão. Quem levantou? Arthur Rodrigues da Silva. Fala, Arthur. Professor, eu aprendi um negócio fazendo um negócio bem legal, fazendo um trabalho que é assim, que tanto no zircão quanto na apatita, quando começa a série de decaimento do urânio 238 para o chumbo 206, Sim. Conforme vai passando cada decaimento alfa e vai gerando os átomos de hélio, a cada série de decaimento que gera esses isótopos de hélio, eles viajam cerca de 15 centímetros, 15 micrômetros na estrutura cristalina do mineral. Aí chega uma hora que esses átomos de hélio saem completamente e vão para um mineral vizinho. Aí tem até uma conta assim para esse fator de erro aí. Eu achei legal. Olha, que legal, que interessante isso. E esses fenômenos assim, né, de transformação de um elemento em outro, essa série de decaimento que você falou, isso é o que é utilizado para datar, né, minerais. E você falou de zircão e apatita. Zircão é um dos minerais mais famosos, mais utilizados para você fazer datação, né, onde você tem
no zircão. Zircão é silicato de zircônio, né? Mas aí você tem esses elementos radioativos também, e eles vão se transformando, e aí a pessoa estuda de quanto de um isótopo tem para outro isótopo, ou como vai variando a transformação de um elemento em outro, né? E aí, então, isso é muito útil, é muito interessante realmente, isso é algo muito interessante. A gente pensa, o mineral está estável lá, sempre igual, não está acontecendo nada. Está acontecendo, sim, acontecem muitas coisas no mineral, mesmo parecendo que ele está lá quietinho, parado, né? Não acontece essas coisas. Claro, defeito, né? Está relacionado com isso. Você precisa ter os espaços, né? Vai ter mudanças na estrutura conforme vão acontecendo essas mudanças dos elementos, né? Um elemento se transformando em outro. Aí, bom, então ele estava falando, né? 3 tipos de defeito, pergunta lá na questão. E aqui fala, olha, tem defeitos pontuais, defeitos lineares e defeitos planares. Olha aqui, pontual é adimensional, linear, 1D, e planares 2D, né? E aí tem nomes que diz aqui, ó. Circunscritos à vizinhança de determinados átomos ou de maneira generalizada afetando grandes porções do retículo cristalino, mosaicos cristalinos. Então, acho que eu trouxe as figuras aqui para a gente ver também. Depois, lineares, linhas, né? Cunha, helicoidais, defeitos planares, mosaicos cristalinos. Então, estão aqui as figuras para mostrar como que é um defeito pontual, uma vacância, né? Que está faltando um átomo aqui no meio, local vazio. Depois, aqui está mostrando ó, um átomo que saiu do lugar dele e foi para outro lugar onde não era o lugar dele. Aqui é uma vacância, um buraco onde está faltando alguma coisa que sumiu. Aqui um átomo que entrou numa cavidade que não era ocupada. Olha só, né? Porque as estruturas têm as suas cavidades, de repente chega lá um átomo que não era para estar lá e está ocupando a cavidade. Isso é um defeito, né? Olha aqui, ó, aqui entrou um átomo muito maior aqui, ó, num lugar onde não era para ele estar aqui. Então, isso tudo são defeitos na estrutura. Aqui tem um caso real, né? Níquel, alumínio e índio. Olha o índio aqui, ó, né? Índio ficou aqui nesse espaço onde nem ele cabia. Olha como ele é muito maior que o alumínio, né? Que o níquel. E aí você tem aqui outros defeitos também que são vazios. Aí aqui são fotos, né? Fotos reais, defeitos diversos em um retículo cristalino metálico real. Microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução. Então, veja, você consegue ver a estrutura cristalina e consegue ver defeitos aqui pelo meio, né? Coisas que estão quebrando a simetria geral, quebrando a sua estrutura, o seu retículo cristalino. Aqui no defeito pontual, eles ganham nomes também, ó, esse daqui de vacância chama Schottky. Aqui, ó. Né, aqui tem uma coisa a mais, né? Aqui que adicionado a B, aqui tem uma vacância de cátion, aqui tem uma vacância de ânion. Então, são defeitos que acontecem na estrutura. Você pensa que você tem um ânion, um cátion, um ânion, um cátion, um cátion. De repente, quando o cristal se formou, depois sofreu alguma transformação, alguma coisa desapareceu, não entrou aqui no lugar, né? Então, acontecem coisas assim, desse tipo. Esse outro chama Frenkel. Íon quebra a regularidade do retículo ao se colocar em um interstício. Olha aqui, ó. Entrou aqui um cátion aqui num lugar onde ele não devia de estar. Ele devia estar aqui, ó, talvez, né? Devia estar aqui nesse lugar. Ele pegou, está lá naquele lugar lá. Isso também vai ser um defeito de Frenkel. Aí, às vezes são linhas inteiras, né? Ó, aqui dá para ver bem, olha. Essa fileira de átomos era para continuar aqui embaixo, mas não continua, né? Ela acabou aqui. Acabou, os outros estão um pouco deslocados aqui. No fim, a estrutura fica desse jeito, você tem um defeito em linha, ou também chamado defeito em cunha. Aqui outra vez mostrando, né? O que acontece. Olha, a estrutura ficou abalada aqui, ficou modificada por causa disso. Olha, uma linha que vinha aqui, continua, cadê ela?
outra aqui, ó. Cadê, né, o resto dessa linha? Parece que os 3 átomos que eram para estar aqui, eles estão aqui em cima, olha, estão deslocados. Então, são defeitos que acontecem durante o crescimento. Defeito em linha. Deslocamentos são responsáveis, por exemplo, pela maleabilidade dos metais. Olha só, se você tiver defeitos numa estrutura cristalina de um mineral metálico, né? Aí você vai aumentar a sua maleabilidade. Podem ser vistos como uma linha parcial adicional à estrutura. De longe parece normal. É que é difícil você ver, né? Você perceber aqui, né? Como aquelas coisas que aparecem no Facebook. A primeira pessoa que localizar onde está o defeito nessa estrutura cristalina vai ter um QI não sei quanto, né? Essas coisas assim. Aqui defeito em linha. Olha, aqui aconteceu um deslocamento, olha, tá vendo? Um deslocamento. Aí quando acontecem deslocamentos assim, aí vai formar esse tipo helicoidal de defeito, né? Como se fosse aqui aqueles eixos helicoidais, né, de simetria que a gente já conhece, e esses deslocamentos eles vão acelerar o crescimento do cristal. Por quê? Porque você vai ter locais aqui mais fáceis de átomos se aderirem, né, se adicionarem aqui e proporcionar que o crescimento cristalino seja mais rápido. Aqui, como você vê numa figura, microscópio eletrônico de transmissão, aumento muito grande, ó. 5 micrômetros aqui na calcita, aí você começa a olhar as linhas, né, as de faces do cristal, a pessoa até indexou aqui, né, uma direção, e aí você vê que teve um deslocamento helicoidal aqui. Só olhando nessa figura é difícil de ver isso, né, mas a pessoa que estudou, ela deve ter visto muitas imagens, deve ter estudado melhor isso. Aqui é um defeito planar, então você vai ter como que um mosaico, né, de cristais. Então, lá na pergunta que dizia os 3 tipos, é para vocês escreverem esses 3 e falar algumas palavras. Deve ter explicação disso tudo naquele livro que eu passei para vocês, Manual da Ciência dos Minerais, né? Manual da Ciência dos Minerais. Lá tem explicação detalhada disso para vocês lerem e estudarem. Aí depois aqui no defeito planar, outra vez a mesma coisa, né? O retículo ideal, como ele seria perfeito, mas não acontece isso, né? Olha como as coisas ficam deslocadas, né? Ah, sobre a importância, ela também perguntava da importância. Aí diz aqui, o que é isso? Impureza dopante. Será que alguém podia explicar isso para a gente? Vamos ver na nossa lista aqui. Que pouca gente, 7 alunos só. 7 alunos. Onde está o resto? Vamos ver aqui quem podia ler para a gente. Giovana? Giovana, você está aí? Sim. Lê para nós, por favor. Impurezas. Elementos presentes na estrutura que não são parte da fórmula do composto. Dopantes. Impurezas intencionalmente adicionadas aos cristais. Podem ser isovalentes ou aliovalentes. Nesse caso, originando defeito por vacância. Vacância, é isso? Vacância. Ambos podem ser considerados defeitos. Muito bem, palmas para essa aluna. Ela falou várias coisas, que existem 2 tipos, né? 2 tipos, um que é natural, né? Você tem elementos lá que não eram para tá no mineral, que não estavam na fórmula dele, e depois tem o que se faz intencionalmente no laboratório, né? Você coloca a impureza lá, você faz seus cristais lá, você está cristalizando, e você coloca coisas lá, ingredientes, elementos químicos que não fazem parte realmente daquela fórmula do composto que você está fazendo. Aí ela falou para a gente que existem isovalentes e aleovalentes. Que será isso, né? Que será isso? Aí eu trouxe a figura aqui para explicar o que é um íon isovalente e um íon aleovalente. Vamos ver mais alguém aqui para ver, para ler para nós. Jennifer, você está aí, Jennifer? Sem microfone, gente. Tá sem microfone. Giovana, já sorteei. Djalma. Djalma, você já foi sorteado? Você já leu hoje? Está sem microfone também. É sem microfone. Então, vou sortear mais alguém aqui. Daniel Atêncio. Sou eu. Eu fui sorteado. Então, eu vou ler aqui para vocês.
O que é íon isovalente e um aliovalente? Isovalente é uma solução sólida intersticial ou substitucional com valência igual. Os íons são incorporados de forma simples. Então, simplesmente eu troco lá íons da mesma valência e pronto. Aliovalente é a solução sólida intersticial ou substitucional com diferente valência e é caracterizado pelo excesso de cargas introduzidas que causam grande concentração de defeitos na rede cristalina. O tipo de defeito depende da energia de formação. Os defeitos de Schottky e Frenkel, já vimos agora há pouco, né, esses dois nomes, são exemplos de defeitos aliovalentes. Então, o que diz aqui? Ó? Se eu posso simplesmente trocar um cátion de uma valência por outro da mesma valência, né, como ferro e magnésio, como potássio e sódio, como cálcio e estrôncio, e tudo bem, né? Eu vou lá, eu troco e simplesmente. Mas eu posso trocar cargas diferentes, isso vai causar um desastre, né? Porque a estrutura precisa ser neutra para ter estabilidade. Então, é um defeito grandioso que pode acontecer quando a pessoa troca, ou quando a natureza troca cátions que têm valência diferente, a menos que tenha uma compensação lá, né? Que nem aquilo dos plagioclásios, eu vou trocar sódio por cálcio, mas eu também vou trocar alumínio por silício. Então, uma coisa vai compensar a outra. Se não compensar, eu vou ter defeitos na minha estrutura. Aí, outra vez o diamante, olha como é famoso o diamante, né? A gente pensa diamante, só tem carbono. Não, não. Eu posso trocar alguns daqueles átomos e a natureza também faz isso. Por exemplo, eu trocar alguns átomos de carbono por uns átomos de nitrogênio. Isso é chamado de dopante, né? É feito em laboratório, pessoas também fazem coisas assim. E só dá para colocar em quantidade muito pequena, 0,1%. A valência do nitrogênio é 5+, do carbono é 4+. Aí, olha, fica com cor diferente, fica amarelo, diamante amarelo ao castanho. Então, os centros de cor. Já falamos tudo, né? Estamos só repetindo, só relembrando para poder responder as perguntas do exercício, né? Precisa estudar isso. Elétron é apreendido em posição de ânion vacante. Então, está lá um elétron no lugar que era para ter um ânion. Pode ser elétron extraído de metal alcalino. Níveis de energia disponíveis para o elétron na vacância por exposição à luz comum. O roxo da silvita, ametista, quartzo fumê, fluorita também, né, muda de cor, por causa disso, muitas vezes por causa disso. Você tem uma vacância, você tem lá um elétron que era para estar num lugar que era para estar um ânion, coisas assim. Isso vai fazer os minerais mudarem de cor, que é silvita, ametista, quartzo fumê, todos gerados por centro de cor. Aí outras figuras que a gente já viu também, mostrando, aqui é para mostrar a importância para a estrutura e química intracristalina. Defeitos cristalinos, importância nas deformações intracristalinas, ela chama de crepe. E na difusão de elementos pelo retículo. Então, veja aqui, ó. Aqui o cristal está sofrendo pressão de lá para aqui, ó. É como se fosse uma falha, né? Igual acontece com uma falha. Isso vai transtornar a estrutura aqui, olha. Um desvio para cá, isso vai aumentando, até que arrebenta a estrutura. Os átomos pretos, né? Que estavam aqui originalmente, olha aqui, eles estão mudando de lugar, ó, tá vendo? Mudando até que aquela camada, aquela fileira de átomos quebrou, ó, se partiu, ficaram 3 para cá, 4 para lá, e aí então isso chama-se uma migração de um defeito linear. Aí, olha, aqui tem uma migração de um átomo que era para estar aqui, onde ele foi parar aqui, né? Migração de um defeito linear em uma célula cristalina da esquerda para a direita. Isso é o A, né? A, que é esse aqui de cima. A forma do cristal mudou sem fraturamento ou perda de estrutura cristalina. Vacância ou interstício gerados pela migração de efeitos pontuais. Olha, aqui é só um ponto, né? Um átomo que saiu daqui e veio para cá. Isso daqui acontece muito durante metamorfismo, né? Onde acontece aquelas transformações sem o material passar pela fase líquida, né? Transformação sólido-sólido. Aí,
Então, isso, né? Eu mostrei esses slides aqui para vocês saberem como responder aquela pergunta. Acho que vocês conseguirão responder facilmente. Cadê a pergunta? Aqui, ó. Cite ilustre com esboços claros e adequados, de pelo menos 3 tipos. Eu mostrei um monte de figura aqui, é só vocês olharem lá. Propriedade física, já falamos também, né? Cor, essas coisas. Então, é isso. Então, vocês já sabem responder a pergunta 7. Aí só vai sobrar a pergunta 8, que é a última já. Estamos no fim da nossa lista de exercício. Olha só. Com relação ao fenômeno da geminação, vamos falar da geminação agora. Como se distinguem, né? Como se distinguem, faltou o M, intercrescimentos aleatórios de cristais da mesma espécie de geminados. Ou seja, como que eu sei que é um geminado? Ou são 2 cristais que estão simplesmente encostados lá um no outro? Aí pergunta, qual é a diferença entre intercrescimentos paralelos da mesma espécie cristalina, ou seja, o mesmo mineral, e geminados? Qual a diferença de uma coisa e outra? Bom, esse é o A que a gente vai ter de responder. Depois, o B. Vamos responder o A primeiro, né? A gente não se perder muito aqui na pergunta. Então, o A, queria saber como intercrescimento aleatório. Esse daqui é um intercrescimento aleatório. Eu tenho os cristais aqui de pirita, né? Outro dia alguém perguntou para mim se pirita formava geminado só aqueles de interpenetração, né? Eu não sabia responder. Depois eu vi que não, que forma outros tipos de geminado também. Com 2 indivíduos só encostados um no outro, só com um plano, né, nítido de simetria. Mas não é só aquele de interpenetração que eu mostrei, não. Tem outros tipos de geminação. Mas aqui não é geminação, aqui os cristais estão todos aleatórios, um começou a crescer, depois outro, eles ficaram num crescimento aleatório. Isso não é geminação, por quê? Porque não existe nenhum plano, nenhum eixo e nenhum centro de simetria relacionando um indivíduo com o outro. Então, eles estão aleatoriamente distribuídos, isso não é geminação. Agora, se eles estiverem de algumas maneiras como esse, aí sim, aí existem elementos de simetria, né? Relacionando um indivíduo com o outro, ou vários indivíduos, né? No caso desse daqui. Aqui, por exemplo, a gente pode imaginar um eixo de simetria aqui no meio, né? A gente pode imaginar que está fazendo com que um dos indivíduos esteja girado de 180 graus com relação ao outro. Aqui a gente pode imaginar um plano, né? É fácil a gente imaginar. Aqui um plano aqui no meio, que faz com que o indivíduo de cá seja a imagem do indivíduo de cá, como 2 casas geminadas. Aqui, como fossem N casas geminadas, né? Cada uma delas relacionada com a vizinha por um plano de simetria. Esses elementos de simetria não são elementos de simetria do mineral, mas são elementos de simetria do geminado, né? Que relacionam um dos indivíduos com o outro indivíduo. Aí quando a gente tem aqui, aqui isso daqui é geminado, expliquem para mim. É um geminado? Esses 2 indivíduos, eles estão geminados? Estamos pensando, será que eles estão? Será que eles... Acho que não. Olha, Maria Fernanda disse acha que não. E ela está certa, mesmo que está escrito aqui, cristal não geminado. Por que não é geminado? Expliquem para mim. Por que não é geminado? Pensando. Porque é o mesmo ou não? Porque eles estão... Não, porque é o mesmo mineral, não. É porque os 2 cristais estão na mesma orientação. Não existe mudança de orientação entre um e outro. Para ser um geminado, eles precisam estar invertidos ou refletidos, né? Precisa ter alguma relação entre um e outro. Eles não podem estar paralelos um ao outro. É que eles estão paralelos. Esse daqui está totalmente paralelo a esse. A orientação é exatamente a mesma, né? Quando eu tenho A, eu tenho A desse, eu tenho A desse, o B desse está igual ao B desse, né? Os eixos cristalográficos estão exatamente os mesmos.
os ângulos estão exatamente os mesmos. Eu preciso ter alguma diferença para que eles sejam geminados, né? Esses aqui estão trocados, né? Estão um de cabeça para cima, um de cabeça para baixo. Aqui um está para a direita, outro está para a esquerda. Então, estão invertidas as direções cristalográficas. Aqui, não. Então, isso daqui é simplesmente um crescimento paralelo de cristais, não é um geminado. Aqui era para mostrar como que a gente... Oi, fala. Na figura B, a figura B tem duas divisões, né? Na segunda divisão aqui, se o ângulo fosse menor que 90, aí seria um geminado, né? Sim, acontece isso, exatamente. Não sei se é exatamente o que você está falando, mas aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um ângulo reentrante. Ou seja, não é essa face aqui não segue exatamente na mesma direção que essa. Essa não segue na mesma direção que essa. Então, existem ângulos diferentes, muitas vezes ângulos reentrantes, que provam ser um cristal geminado. Aqui não, ó, aqui é a mesma direção, mesmo ângulo, né? É isso que você perguntou? Acho que sim, né? Então, quando a gente tem geminado, a gente tem ângulos. Olha aqui tem ângulos, né? Reentrantes, um vale, uma montanha, né? Onde você vê que está acontecendo geminação. Professor, Oi? as ligações, não sei se você já explicou, provavelmente, acho que eu não prestei atenção, Não faz mas as ligações dos germinados, eles são ligações fracas? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode falar germinado, tem que ser geminado. Germinado quer dizer que cresceu, né? Que nem uma planta quando cresce, que germina, né? Aqui no caso é geminado, de gêmeos. Então, Desculpa. Não, tudo bem. Não, mas não existe uma ligação, ligações diferentes. Qual a pergunta? Se a ligação entre eles é fraca? É isso, né? Tipo, por exemplo, sei lá, isso entre um limite de ligação e outra, se elas não são, se, por exemplo, dá para fazer uma clivagem aí, não sei. É uma quebra, dá para fazer uma quebra entre esse e esse, porque é um plano bem definido. Entre esse e esse já você não consegue soltar, porque eles são imbricados, né? Um está dentro do outro, né? Está envolvido com o outro. Então, desse daqui você não consegue quebrar facilmente. Aqui sim você consegue separar facilmente um do outro, né? Que são dois indivíduos. Aqui também você consegue, porque é um simples plano. Então, teoricamente, você consegue separar eles facilmente entre si, né? Um indivíduo de outro indivíduo, né? Como se você separasse um cristal de outro cristal, a mesma facilidade que você teria de separar. Ok? Aí... Ok, obrigada. De nada. Aí chegou a parte B aqui. A parte B, ela diz assim, ó, dê exemplos dos seguintes casos de geminados, indicando para cada exemplo o mineral envolvido, a simetria dos indivíduos, a operação elemento de simetria responsável pela formação dos geminados. Essa operação elemento de simetria é para vocês dizerem se é um eixo, um plano ou um centro de simetria que está causando aquela geminação, né? E a designação da respectiva lei de geminação. Aí pede aqui vários exemplos, ó, 8 exemplos de geminados. Parte desses eu já coloquei nas nossas apresentações de aula e parte não. Mas aí eu não respondi isso para vocês, porque senão ia ficar sem graça, né? Eu pôr toda a resposta aqui, vocês pegavam e copiavam para a lista de vocês. Então, eu não respondi, mas vocês acham essas informações todas naquele livro, Manual de Ciência dos Minerais. Lá vocês vão encontrar todas essas informações. Como que vocês vão achar lá? Isso não está concentrado em um lugar só, né? Mas vocês vão achar, vocês colocam lá para buscar, ele está em PDF, vocês mandam buscar a palavra geminação, ou geminado, mandam buscar geminado. E aí vão aparecer várias vezes no livro, né, tudo espalhado pelo livro, informações sobre geminados. Aí lá no final, acho que é no final do livro, não me lembro a partir de que página, tem descrições de vários minerais. Aí na descrição deles vai falar lá, olha, aqui tem esse mineral aqui, tem geminação múltipla, olha, esse tem geminação cíclica, esse daqui a geminação é simples, não sei o quê. Então, vocês vão achar essas informações todas lá.
E também é uma oportunidade para vocês descobrirem os sistemas cristalinos de alguns minerais, desses geminados, né? Então, é para fazer uma pesquisa bibliográfica. Tem lá e tem também na internet, vocês acham, naquele site do Mindat, vocês têm todas essas informações para preencher, para completar, né, essa parte B do exercício 8. E acabou. Aí acaba a lista de vocês, aí acaba a nossa aula, acaba nosso ano, e a gente já pode ir embora e voltar só dia 5. Tudo bem? Você tem perguntas, dúvidas, coisas assim? Aí seria bom. Só Oi, para fala. confirmar, as aulas vão até quando? Hoje é a última. Hoje é a última delas. Segundo o calendário da USP. Deixa eu ver o calendário da USP. Segundo o calendário da USP, a última aula desse ano é dia 14, que é terça-feira da semana que vem. Então, nós não teremos mais aula de cristalografia. Aí, as aulas vão voltar dia 3. Dia 3, vocês ainda estão festejando o Ano Novo lá, né? E aí já começam as aulas de novo dia 3. Aí nós teremos uma aula dia 5, que é uma aula de revisão, e depois dia 7 a gente vai fazer a segunda prova, a P2. Aí depois dia 14, uma semana depois, a gente vai ter a prova substitutiva, para quem ainda não tem nota suficiente para passar, ou faltou em alguma prova, ok? Aí então, como a nossa próxima aula é dia 5, né? É bom que vocês até lá já tenham resolvido essas duas listas inteiras e já tenham seus problemas, dúvidas, né? Para dia 5 a gente conversar exatamente sobre isso, o que ficou faltando entender, fazer do exercício. Por favor, então, passem o Natal e o Ano Novo fazendo essas duas listas de exercício, que é muito, muito interessante, né? Muito legal. Vocês querem falar alguma coisa mais? Já tem pergunta, dúvida aí? Ainda temos 15 minutos aqui. Professor, o e-mail Fala, com Maria Fernanda. dúvidas, o senhor aceita até quando? O senhor pode mandar a qualquer momento. Quando você quiser, eu fico 24 horas de Ai, que plantão. horror. Fala isso, senhor. 24 horas de plantão para responder perguntas, inclusive Natal, Ano Novo. Não, pode mandar a qualquer hora, não tem problema, não. Manda por e-mail, né? Vocês têm meu e-mail? Tudo bem. É que eu tô terminando, aí eu prefiro mandar tudo de uma vez para não ficar mandando picado. Não, tudo bem, você que sabe, se quiser mandar por partes também, tanto faz. Aí eu respondo, aí depois dia 5 a gente tira as últimas dúvidas só, e aí dia 7 a gente faz a prova. Acho que é isso, então. Professor, tem previsão para corrigir a prova 1? A prova 1, a Adriana falou que estava acabando de corrigir e que ia passar notas para você, mas isso não aconteceu, né? Então, por favor, vocês têm o e-mail dela também, perguntem para ela para dar informação mais precisa para vocês, tá bom? Beleza. Escrevam logo para ela, porque é bom que vocês saibam suas notas, né? Ela e o monitor também. Cadê o monitor? Né? Pergunta para o monitor, que é ele que ia corrigir a lista 1 e também os cristais de papelão, a descrição dos cristais de papelão. Ok? Então é isso. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo e até mais. Professor, só mais uma pergunta. Sim, pergunte. A porcentagem das notas, como que vai ficar mesmo? Ixi, eu não me lembro mais, porque tem uma porcentagem que é quase o total, né? Não sei se é 80% ou 90%. Que... Adriana, acho que no começo da disciplina, ela estabeleceu as regras e mandou para vocês, mas eu não me lembro mais. Acho que é 90% a prova e 10% o resto. O resto significa as 3 listas e os cristais de papelão. Eu acho Vocês que é lembram, assim, pessoal, se ela mandou? 80, 20. Alguém de vocês sabe? Oi? Fala, eu não ouvi. Não, eu perguntei se algum dos alunos lembrava. Eu não... Algum dos alunos lembra? Alguém de vocês aí sabe responder essa pergunta? Quanto valem as Então, provas? eu acho que ela não passou para a gente, professor. Eu ia falar se pudesse, tipo, se vocês pudessem fazer um PDF bem simplesinho, assim, só falando como que ia ser e jogar lá no Moodle.
Ah, normalmente a gente faz isso, não está lá? Uma lista dizendo quem são os assuntos e como são as notas? Ah, eu pensei que a Adriana acho- tivesse posto. Ó, alguém respondeu que não, olha. Acho que ela não mostrou. Puxa vida. Eu vou falar com ela. A gente vai providenciar de colocar lá no e-disciplinas, né? Essas regras como são. Mas são algo parecido com isso que eu falei para vocês, ou 90-10 ou 80-20, tá? Beleza. Vou fazer isso o mais rápido possível. Poderia ser 80-20. Eu não me lembro, eu não me lembro mais qual é a decisão. Mas é isso. Ó, é importante fazer as listas de exercício, porque fazer as listas de exercício significa estudar, né? E aí, no dia da prova, vão ter exercícios parecidos com esses da lista. E se vocês não resolveram, ajuda bastante, claro. E é isso, então. Mais pergunta? Silêncio. Não, não tem mais pergunta. Então, tá bom. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês. Descansem bastante enquanto fazem as listas, enquanto estudam. E até mais, então. Dia Igualmente, 5. até o ano que vem, professor. Isso, até o ano que vem. Dia 5 a gente está de volta aqui, então. Até lá. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Espero que tenham gostado da disciplina. Vou desligar. Interromper gravação.